Eu já começo o programa de hoje com eleições. Eleições 2022. Vamos de pesquisa por aqui, porque duas foram divulgadas hoje que retratam inclusive as intenções de votos dos pré-candidatos à presidência da República. Segundo a primeira, vamos falar de Poder Data. Caiu para 8 pontos a diferença entre Lula e Bolsonaro na pesquisa que nós vamos verificar agora na tela. 44% das intenções de voto vão para Lula, 36% Bolsonaro, 5% Ciro Gomes, Janones, o deputado federal, 3%, a senadora Simone Tebet, 3%, nenhum, 5%, 4% não sabe ou não respondeu. Há 15 dias, Lula e Bolsonaro estavam com 44% e 34%, 10 pontos percentuais. Luiz Felipe Dávila, do Novo, Pablo Marçal, do PROS, Luciano Bivar, do União Brasil, Leonardo Péricles, da UP, Emael, do DC, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, não tiveram menções suficientes para pontuar. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE está sob o registro BR-06550, barra 2022. Vamos para uma outra pesquisa agora, que traz os dados do Instituto Genial Quest. Nós vemos na tela agora a simulação de primeiro turno. O resultado: 45% das intenções de voto vão para Lula, 31% para Bolsonaro, 6% para Ciro Gomes, 2% para André Janones, 2% para Simone Tebet. Pablo Marçal aparece com 1%, 6% estão indecisos e os outros 6% responderam que irão votar ou branco ou nulo ou não vão votar. Vamos para a próxima página dessa mesma pesquisa da Genial Quest, que reflete, inclusive, um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O candidato petista possui 53% das intenções de voto, já o atual presidente da República possui seus 34%. Brancos, nulos e não sabem somam 9%, não irão votar, somam 9%, e indecisos 4%. O nível de confiança dessa pesquisa Genial Quest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para mais ou para menos, e o registro no TSE está sob o protocolo BR-01763/2022. Ótima tarde, Marco Antônio Moreira da Costa, Fábio Piperno, Rodrigo Constantino. Hoje temos um convidado mais do que especial aqui no programa, Fernando Conrado. A todos que acompanham o Fernando Conrado na internet, hoje a gente tem o prazer de recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Conrado. Muito obrigado. Obrigado, Matias. Vamos começar a nossa discussão aqui. Eu queria pegar um pouco do dado da Genial Quest para a gente iniciar, porque de todos esses números que eu trouxe aqui para vocês, o número, pelo menos, que mais me chamou a atenção foi a curva extremamente em queda da vantagem de Lula para Bolsonaro, numa região em que a gente já discutiu muito aqui a importância dela na eleição desse ano, que é o Nordeste. Nós tivemos aí uma queda de 9 pontos percentuais de Lula e uma subida de 7 pontos percentuais do atual presidente da República no Nordeste. A que se deve isso, Constant? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Conrado. Olha, se deve a percepção cada vez mais clara que as pessoas têm de que os problemas econômicos existentes, que são reais, não são inventados, eles não são responsabilidade do governo. E, ao contrário, o governo federal vem fazendo a sua parte para mitigar esse fardo, principalmente em relação aos mais pobres. Então, à medida que o governo consegue se comunicar melhor enquanto a isso, consegue mostrar, por exemplo, o esforço de aumentar Vale Gás, de aumentar auxílio emergencial, de criar uma espécie de voucher caminhoneiro, tudo isso para, de alguma maneira, aliviar esse problema mundial que estamos enfrentando de combustível e tudo, as pessoas vão se dando conta, né, de que o governo federal está do seu lado, é um aliado seu, enquanto que a turma da esquerda, que promete muitas coisas, né, e quando chega ao poder só espalha miséria, vota contra esse tipo de coisa, não quer sequer reduzir imposto
para aliviar o preço na bomba. Então, eu acho que se deve mais ou menos a essa percepção. Me parece que está batendo um certo desespero na turma da esquerda, né? Veja que até o PSD do Kassab já está meio que fechando aí com o Tarcísio em São Paulo. Tem uma colunista da Folha, uma que uma vez dedicou mais de 200 adjetivos reservados só para os maiores monstros genocidas da história, os comunistas, por exemplo, né? Ela usou esses adjetivos para se referir ao Bolsonaro. Eis o que ela diz na sua coluna de hoje, né? Se a resposta for qualquer coisa diferente de claro, quando perguntado sobre seu voto no primeiro turno, pode preparar o seu crachá de fascista. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: não tem terceira via, é só Lula e Bolsonaro, até aí estamos de acordo com a análise, e que se você não for votar na quadrilha petista, se você não quiser mirar no exemplo da Argentina, se você não achar normal relações cabulosas com o PCC, você é um fascista. Então, de novo, está batendo pânico nessa turma. Essa turma não consegue mais argumentar, não consegue mais fazer críticas decentes, legítimas às políticas públicas do governo. Então vem com esses rótulos pipérnicos, né? Genocida, nefasto, blá, blá, blá. É coisa de quem realmente já desistiu de argumentar. Piperno, me tira uma dúvida, você está em pânico? Boa tarde, Paulo. Olha a minha cara de pânico, né? Veja bem, né? Eu não vou ficar em pânico com quem tem um termo. Agora, essa retórica toda do Constantino, mais uma vez, ele adora, ele repete. Você sabe aquela música? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacou. É isso. Quer dizer, repete todo dia os mesmos argumentos, batidos, surrados e tal, para claque de convertidos. Qual é a novidade disso tudo que o Constantino falou agora em relação ao que ele falou 3 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano atrás? E, aliás, Constantino, vou até, já que eu estou falando do passado, você sabe que dia 7 de julho de 2021, a Genial Quest divulgou uma pesquisa presidencial que dava praticamente o mesmo resultado de hoje, né? O Lula, em vez de 45, tinha 43, o Bolsonaro, em vez de 31, tinha 28. Enfim, o Bolsonaro cresceu 3, o Lula cresceu 2. Agora, eu não estou aqui para torcer e para dar opinião vazia, então vamos aos fatos. Piperno, posso só dar um dado até para complementar a nossa discussão aqui, porque esse dado me chama bastante atenção se a gente analisar a situação do final do ano passado. No final do ano passado, segundo essa mesma pesquisa, Lula tinha 48% e Bolsonaro 21%. Ou seja, nós estamos falando agora de uma realidade de 45 a 31%. Há um movimento de ascensão. Há um movimento de ascensão, eu falei sobre isso aqui nos últimos dias, até porque todo esse pacote de bondades, a PEC Kamikaze, a PEC Silvio Santos, quem quer dinheiro, então é óbvio que ela vai produzir algum tipo de efeito. E, inclusive, talvez o Constantino não tenha esse dado, mas o pessoal do Poder Data foi, inclusive, pesquisar exatamente aquela faixa de eleitorado que é a beneficiária direta do Auxílio Brasil. E aí, de fato, o grande movimento de ascensão do Bolsonaro acontece lá. É lá onde ele sobe 9 pontos e o Lula cai. Então isso explica, em grande parte, a oscilação para cima do Bolsonaro na região Nordeste e uma queda do Lula nessa mesma região onde ele tem um imenso latifúndio eleitoral. Agora, tem uma coisa, se lá houve esse movimento pró-Bolsonaro, também as pesquisas apontam alguma movimentação em favor do Lula no Sul-Sudeste, principalmente da região Sudeste. Marco... Olha o pânico do Piperno. Não, que pânico, eu estou te dando dados. Olha o pânico do Piperno, que o Nordeste não é mais um reduto exclusivo do populismo. Eu disse que ainda é um latifúndio eleitoral, mas diminuiu um pouquinho, numa faixa pequena de eleitores. Vocês estão falando de regiões aqui, olha, no caso da pesquisa Genial Quest, no Sudeste a diferença também diminuiu, o Lula caiu de 43 pontos para 38 pontos e o Bolsonaro subiu para 33 pontos. No Sul há uma estabilidade no que se refere à disputa entre Lula e Bolsonaro, no Centro-Oeste também uma certa estabilidade e no Norte do país quem cai é o Bolsonaro e quem sobe é o Lula, segundo pesquisa da Genial Quest. Marco. Paulo, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer ter o Fernando Conrado aqui do nosso lado, nos iluminando aí com a sua sapiência. Aqui, Paulo, eu gosto de retomar uma reflexão que a gente debateu agora na opinião, que eu acho interessante. Quando você pega os dados referentes ao mapa eleitoral de 2018, quando você pega o mapa em si, você vai perceber que
O Haddad, que era poste do Lula, teve 16% no estado. Eu acho engraçado como esses institutos de pesquisa, quando fazem essas projeções eleitorais e você separa as projeções que eles fazem do estado de São Paulo, eles estão dando Lula 45%. Então o Bolsonaro, que teve 53%, aqui no estado de São Paulo, era como se ele perdesse de cara aí, pelo menos, estão dando 30% em alguns casos, até um pouco menos para ele aqui no estado de São Paulo. A gente está falando de uma perda aí de 25%. É muita coisa. Isso daí, óbvio que soa fajuto para quem vê a manifestação popular em prol do Bolsonaro nas ruas, em contraposição à falta de manifestação popular do Lula nas ruas. E quando você vê ainda em cima disso, foto fake do pessoal de campanha do PT, usando o pretexto, subterfúgio, sei lá o que é, de que a foto era panorâmica, por isso que a imagem duplicou, parece que eles estão rindo da nossa cara numa sala secreta, assim. Eles ficam gozando das pessoas, falando, olha, a gente está realmente conseguindo colocar aí a narrativa de que o Lula é majoritário. A gente não está falando de um empresário bem-sucedido, que tem um viés socialista. A gente está falando de uma pessoa que foi presa. A gente está falando de acusações que foram realizadas com relação a todo o seu governo. Você teve mensalão, você teve petrolão. Era um método de governo esquerdista do PT usar da corrupção para se apropriar da máquina pública e do apoio político. Eles fizeram isso o tempo todo, capturaram tudo que eles viram na frente. E é muito estranho. Realmente, a hora que a gente fala de empresário apoiando, incensando o Lula, como se ele fosse aí um grande nome, um possível nome para as eleições que estão por vir, a impressão que dá é, poxa, o que eles estão negociando aí? Qual é a boquinha que está sendo negociada no meio desses empresários? Porque isso é interessante também, esse fenômeno, mas que eu deixo para outro momento, né? Os empresários têm uma dificuldade gigantesca em apoiar o pessoal da direita, efetivamente, e o pessoal da esquerda é uma facilidade, assim, que a qualquer momento você vê eles grudando que nem mosca na luz, assim, mosquinha na luz, em volta desse pessoal. Então, eu realmente não dou credibilidade para uma pesquisa que dá esse disparate tão grande entre Lula e Bolsonaro. Conrado, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Eu quero uma análise sua um pouco sobre essa questão das pesquisas eleitorais, como é que você enxerga esses levantamentos, e se na sua avaliação elas poderiam melhorar de alguma forma. Antes de mais nada, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria, ao lado do Piperno, ao lado do Marco, do Matias, do Rodrigo e com todos vocês. O que mais me chama a atenção nessa pesquisa, nesse primeiro momento, são dois dados. O primeiro deles acerca da quantidade diminuindo cada vez mais dos indecisos, né? Nós já as pessoas estão tendo uma visão política cada vez mais clara. E outro dado que me chama a atenção é exatamente os dois primeiros candidatos estarem polarizados, né? As visões polarizadas de mundo estarem muito mais alto e os outros candidatos lá embaixo, muitos deles nem figuram. O que a gente enxerga com isso, meus amigos? Que a vida em si, muita gente discute, a gente precisa de uma terceira via, mas que a gente sabe, que a gente enxerga, que o mundo, que a vida ela é polarizada, ela é dividida entre o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto, tudo isso. E é essa forma de nós crescermos enquanto nação, discutindo as principais ideias, se nós somos a favor do aborto, ou se nós somos contra o aborto enquanto país, se o país deve ser mais vinculado à crença em Deus ou mais laico, né? Se nós devemos defender bandidos ou defender policiais, se nós devemos defender o uso de armas ou não. Isso tudo está sendo discutido agora, isso é muito bom para o país. Eu fico feliz em ver quando a gente tem duas ideias claras, uma contra a outra sendo chocadas. O que me chama a atenção aqui só essa... Primeiro lugar, por que a gente tem essa queda do Lula e o aumento do Bolsonaro? Porque tem que refletir a realidade. Em algum momento as pesquisas têm que vir para o mundo real. Elas não podem ficar tão discrepantes. E quando a gente compara aqui os dados da Poder Data com os dados da Quest, eu levo mais em consideração, por mais que a gente questione todas as pesquisas, né, a gente tem que tirar elas como um viés do que está acontecendo. Não podem estar todas sendo roubadas assim. Agora, a da Quest é uma que eu nem levo em consideração, porque a gente sabe que lá dentro dos metadados deles, se tu for examinar, eles só vão nos núcleos onde tem um núcleo mais relacionado ao PT, mais relacionado à esquerda, mais relacionado aonde o Haddad teve vitória nas últimas eleições, não vão naquelas cidades onde o Bolsonaro teve uma maior predominância. Então, ao meu ver, meus amigos, o principal ponto disso é que está cada vez mais polarizado, e isso é bom
para o Brasil, que nós temos cada vez menos indecisos. Isso também é bom para o Brasil, é sinal que o cidadão está tomando a responsabilidade para si e indo se manifestar a partir das suas ideias e das suas convicções. Constant, eu hoje mencionei pela manhã que eu achava que essa pesquisa Genial Quest foi a melhor pesquisa até o momento em 2022 para o presidente da República por várias razões. A primeira delas eu elenquei justamente essa questão do Nordeste, mas eu queria trazer um outro dado que na minha avaliação é extremamente positivo para o atual governo, que é justamente a queda na diferença entre Lula e Bolsonaro entre as mulheres. Nesse período específico que a pesquisa foi a campo, houve uma redução no último mês da diferença de 28 pontos que havia entre Lula e Bolsonaro para 19. Ou seja, estamos falando aqui de uma redução no Nordeste e também num segmento específico. Inclusive, o presidente da República sofreu com a questão do caso da Caixa, enfim, e justamente por toda a repercussão em que houve. E o resultado parece ser o inverso, Constant. Eu não vejo o caso da Caixa como afetando nada do ponto de vista eleitoral para Bolsonaro, né? A gestão do ex-presidente Pedro Guimarães foi excelente, meritocrática. A Caixa teve um papel preponderante durante a pandemia para encontrar aqueles mais de 30 milhões de invisíveis, conseguir fazer chegar os recursos a eles e, de repente, o presidente é denunciado por algum tipo de má conduta moral. E isso vai ser investigado. E o presidente aceitou logo afastá-lo e colocou no lugar uma pessoa competente, por acaso uma mulher, e está tudo certo, né? Então, eu realmente não vejo isso como respingando negativamente para a campanha do presidente, não. Mas é verdade que ele tem uma antipatia maior perante o público feminino. E aí se deve muito àquilo que eu vivo repetindo aqui da visão estética de mundo, né? Via de regra, as mulheres dão mais peso, dão mais valor à imagem, à postura, à conduta, a se você acende algumas velas ou não para a liturgia do cargo, coisas dessa natureza que o Bolsonaro realmente não faz. É mais bronco, é mais tosco nesse aspecto. Em que pese, né, ser surpreendente alguém achar que o Lula é alguém diferente nesse caso. Quer dizer, o Lula é um gentleman, por acaso? O Lula é alguém que é adequado, é moldado ao discurso feminino? Vamos ter que lembrar de maneira um tanto grosseira aqui as falas do ex-presidiário em relação às mulheres do próprio partido? Acho que não, né? Então, assim, o Lula é ainda pior do que o Bolsonaro nesse quesito. Mas, de alguma maneira, a esquerda consegue seduzir mais com as suas ladainhas, com as suas baboseiras, esse público. Então, o presidente Bolsonaro precisa se comunicar melhor. Ele precisa sim, Paulo, isso é algo que eu venho dizendo aqui, mudar alguma coisa da postura para não pregar apenas para convertidos. O grande desafio do presidente é seduzir pessoas que ainda estão indecisas, cada vez menos, como lembra o Conrado, mas ainda há um público ali que não gosta do PT, que não suporta o Lula, que tem valores éticos e, portanto, não quer roubalheira, não quer quadrilha no poder, mas tem implicância com o Bolsonaro, uma implicância muitas vezes pessoal, né? Então o presidente vai ter que atrair esse eleitorado. O público mais à direita ele já tem. Ele precisa também alimentar essa turma porque tem um engajamento orgânico que ele conta com isso, né? Porque ele precisa disso, uma vez que ele não tem sindicatos, pelegos, grandes empresários, banqueiros, intelectuais, professores, artistas fracassados. Essa turma toda que está com o PT fora, obviamente, mais de 85% dos presidiários, né, que estão fazendo campanha para o presidente, ex-presidente Lula nas prisões e, obviamente, as bocas de fumo desse país. Então, o presidente Bolsonaro precisa engajar o público orgânico dele, mas, ao mesmo tempo, ele precisa comunicar melhor também a sua mensagem para esse público mais neutro e, acima de tudo, o público feminino. Piperno, eu vi que você se movimentou aí quando o Constantino falava. Eu só quero trazer mais um dado aqui dessa pesquisa de NeoQuest que eu achei relevante da gente repercutir por aqui. Olha só, quando a pesquisa pergunta o que o presidente da República faz em relação ao aumento dos combustíveis, se as pessoas estão achando que isso é satisfatório ou não, nós temos o seguinte resultado. 42% acha, segundo a pesquisa de NeoQuest, que o presidente da República está fazendo o que ele pode para impedir que os combustíveis venham a crescer. E 52% responde que não está fazendo o que ele pode para impedir isso. O que eu quero chamar a atenção em relação a isso, Piperno? As intenções de voto do presidente da República somam, segundo a pesquisa, 34%. Mas 42% responderam que ele está fazendo o que pode. Isso significa que pode haver um crescimento ainda maior do Bolsonaro? Paulo, é claro que pode haver, e eu já disse isso aqui antes, porque, veja, ele
estupra a blindagem que os políticos impuseram, inclusive ao orçamento, né? Então ele rompe, ele quebra as salvaguardas que o país historicamente construiu para impedir a sanha, o apetite de políticos candidatos à reeleição, de presidentes candidatos à reeleição, né, tem em relação ao orçamento. Então isso está acabando agora com a PEC do quem quer dinheiro, né? É uma pouca vergonha. Aliás, o TCU, inclusive, vai investigar isso. Mas como acabando? Nem começou? Os recursos vão ser entregues agora, Paulo. É uma dose de sobriedade sem querer, assim, que o Paulo colocou de maneira muito natural. Todo dia isso está sendo anunciado. Então já foi anunciado que, enfim, o Auxílio Brasil ele vai lá para R$600, os caminhoneiros vão ter R$1.000, que os taxistas vão ter não sei quanto. Tudo que o Piper não defendia. De aplicativo. Tudo que ele defendia. Engraçado, né? Paulo, como se tem dinheiro, por exemplo, eu adoro os taxistas, sou amigo de motoristas de aplicativos, mas eles também são de classe média. É claro que eles são prejudicados por conta do aumento do combustível. Então vai cobrar de quem aumentou. Agora, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, você pegar um dinheiro do orçamento e destinar diretamente para esses setores. Bom, todo mundo sabe, aqui ninguém é cínico, ninguém nasceu. Lá vem. Isso é, obviamente, um estelionato eleitoral. Agora, é claro, essa é uma leitura. E o sujeito que vai receber isso é óbvio. Quer dizer, primeira vez na história do Brasil que é feito isso. Marcou, dá uma água com açúcar pro Piperno aí do lado. Ninguém faz isso. Isso é uma pouca vergonha, isso é uma malandragem, né? Um negócio de uma mandracaria. Se não faz nada, agora, é culpado. Se tenta ajudar, é culpado também. É exatamente isso. Ajuda de uma outra forma. Mas o príncipe ajuda de uma outra forma. Alguém vai parar o presidente da República? Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai intervir? Tribunal de Contas? Olha, pera lá. Mas o Congresso votou tudo isso, Contas, né? Eu não sei. É uma ideia do Congresso. Mas aí que tá o negócio. Mas nós vamos chegar nessa. Mas nós vamos chegar nessa pauta. Eu quero saber se os outros poderes vão gostar. Agora vai. O princípio da a esquerda vai no anuidade no orçamento. Vamos lá. A esquerda é essa. Você não pode criar novas despesas em ano eleitoral. A esquerda... Não, mas é um estado de emergência que foi criado. Estado de emergência. Mas estão contando mortes até hoje na televisão. Se pegar nas televisões, estão contando mortes da Covid todo santo dia. Isso é uma lorota. Estado de emergência. Inventa-se um estado de emergência. Ô, Piperno, a maior inflação na Europa, nos Estados Unidos, em 40 anos. O preço do petróleo dobrou. A Alemanha em recessão, Constantino. Nunca tiveram. Eu quero dizer para você o seguinte. Primeira recessão. A guerra na Ucrânia é seguida de uma pandemia. E isso é uma lorota agora. É uma lorota. Lorota é uma outra coisa. A lorota é uma outra coisa. Mas pra gente voltar pro ponto. Vou falar um negócio pra você. Tomar esse dinheiro do orçamento pra isso jamais foi feito. Mas é pra quem? Isso é uma malandragem. Isso é pra ganhar eleição. No meio de uma PEC. O que revolta o Piperno é que o governo faz as coisas pelas vias institucionais. É uma PEC, é o Congresso, Piperno. Eu quero dizer o seguinte, Constantino, em 2021, o problema era mais agudo do que agora. A pandemia estava pior do que agora. O que foi que o governo fez para ajudar alguém em 2021? Distribuiu Mas, pelo amor de Deus! Nós tivemos esse investimento em bolsa, em vacina, em auxílio para todos os governadores, para todos os estados. E muitos governadores acabaram, em vez de apagar o incêndio, botando a água dentro da piscina, lá guardando. Furado. O que o cidadão faminto lá na ponta recebeu do governo em 2021? Em 2021. Mas eu quero só posso fazer uma reflexão que eu acho relevante dentro da perspectiva da esquerda. Porque a esquerda sabe utilizar a máquina muito bem. Inclusive, ela se utiliza de alguns idiotas úteis. Tem um deputado federal do Novo falando que vai impetrar mandado de segurança para impedir o trâmite da PEC no ambiente na Câmara. Pior é que ele se traveste de direita, mas você vê, né? Falar que o cara vira é de esquerda. Mas é óbvio. Não, mas o laranja é o novo vermelho, né? Orange is the new red. E daí o que acontece? O programa virou programa de ficção. Vamos lá. Não, mas é. Por que o ativismo judicial volta a ser pauta e eu bato nisso o tempo todo? Porque quem definiu como que a tramitação da PEC pode ser impedida? Supremo Tribunal Federal, por sua jurisprudência, pelos seus entendimentos reiterados a respeito disso. Qual é o argumento que eles usam? O Piper não vai no ponto, às vezes. É exatamente esse que ele falou. Cláusula pétrea, quando tenta abolir cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Aí você olha lá, não tem absolutamente nada a ver
a PEC com qualquer tipo de princípio fundante do Estado Democrático de Direito, não tem a ver com voto, não tem a ver com absolutamente nada. Não tem de abolir nada. É uma PEC que trabalha temas de interesse público dentro de uma medida premente necessária para a população. É só isso. Só que o medo qual que é? O ministro do Supremo recebe o mandado de segurança de um parlamentar, de um deputado federal, e na canetada tenta embaralhar tudo. Numa adesão monocrática. Esse é o Para jeito perguntar para do vocês. judicial. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Qual que é a diferença disso que o Bolsonaro está fazendo para o que o Lula fez nos governos petistas? Total. A emergência, Total. né? Qual é o a Estado diferença? o Estado Lula que nós jamais criou benefício em ano de eleição. Prove! Nós estamos. Prove! Mas nós nunca vivemos. Prova Nós nunca aí, cara vivemos um pálida, Estado vai! como a gente está vendo nos dias de Meu hoje. Deus, é muito cinismo, Piperno. Não, você fala em boca de fumo, essa coisa toda. É uma leviandade irresponsável Vocês e estão muito criminosa. nervosos. Olha só. Vai sim, vamos lá, né? Calma. Vamos lembrar, o Piperno Vamos por tem partes. problema de Peraí, amnésia, ele já nem Constantino. lembra mais da pandemia. Só um minuto. Eu vou passar para vocês. O Fernando Conrado gentilmente pediu a palavra aqui. Não, mas eu vou só trazer para a pergunta que tu fizeste ali. A gente tem 42% das pessoas que concordam que o presidente está fazendo algo em benefício da questão dos combustíveis, das altas Ele está fazendo o que ele pode. Claro que tá. Essa é a o resposta. bom disso é que 42% dos cidadãos estão a par do que está acontecendo. Eles estão cientes dentro da política. Esse é o principal ponto que essa pesquisa nos traz. Que os questionados estão atentos ao que está acontecendo e sabem dos limites que é possível. Muita gente tem esse wishful thinking de querer um mundo melhor automaticamente, mas a gente está vendo que agora, dentro dessa perspectiva, nós podemos ter um aumento ainda maior da própria subida dos números do presidente da República nas próximas pesquisas. Essa é a visão que eu tenho. Constant, eu fiz essa pergunta, qual é a diferença do que o Bolsonaro está fazendo em relação ao que os governos petistas fizeram? Explica para mim. Total. Bom, para começo de conversa, a legalidade. A aprovação dentro de toda a institucionalidade por meio de uma PEC. Enquanto que o PT usava de maneira ilícita a máquina toda, os Correios foram denunciados para beneficiar a campanha da Dilma Rousseff e prejudicar a do Aécio Neves, medidas provisórias e por aí vai. Além disso, vamos lembrar do que fez o PT em relação ao Bolsa Família. O Piperno tem amnésia, ele já nem lembra mais da pandemia, coitadinho. Tem que tomar uns remédios para memória. Mas veja... na época do PT, o PT fazia terrorismo eleitoral. Se o adversário ganhar, o Bolsa Família está ameaçado, vai acabar. Mentira. Não, é verdade. Todo mundo viu o tempo todo, até hoje fazem. Mentira. Vamos lá, Constant. Não, é porque fica cansativo, Paulo. Eu tenho que ter respeito pelo nosso público. Né? Fica cansativo ter que resgatar os fatos o tempo todo. É como se você entrasse para, entre aspas, um debate e tivesse que ficar falando o céu é azul, e o outro lá, não, olha só, você não está vendo que o céu é rosa. Então é difícil você ter que lembrar o que fez o PT, o que todo mundo sabe. Eu entendo o papel do Piperno, é desinformar, é enganar, é misturar tudo, é falar que questões éticas não deveriam vir à tona, porque afinal de contas, quem é o Bolsonaro para falar do Lula? É esse tipo de truque. É um truque manjado, é um truque barato. Agora, pelo amor de Deus, o PT não fez terrorismo com Bolsa Família. Aí cansa. Aí eu entrego a palavra. Porque mas eu vou... Piperno em seguida o Conrado. Vamos lá. Eu ouvi bastante gente falar. Bom, primeiro é o seguinte, o PT realmente, em alguns momentos foi dito que o outro lado ia acabar com o Bolsa Família, porque o outro lado queria acabar com o Bolsa Família. Ponto. Imagina, então, eles toda hora se manifestavam falando. Muitas vezes. Não vamos, o único candidato. A pauta principal do Aécio e do Serra era nós vamos fazer o programa, não um programa de governo, mas um programa de Estado. Eles repetiam isso aos 4 ventos. Isso, em 2014. Porque em 2010, 2006 e para trás, não. Segunda coisa, é uma leviandade e responsabilidade, no mínimo, associar à esquerda esse negócio de boca de fumo. Aliás, é uma ilação criminosa, vigarista. Quem faz isso é vigarista. Quem faz isso vai lá na boca de não fumo merece e pergunta o seu respeito. quem é que vai votar? Vigarista. Sem adjetivações, se alguém me trouxer um estudo dizendo que boca de fumo e presidiário vota mais candidato, então, aí tá o negócio. Mas eu vou pegar agora aqui. Você também, eu vou pegar agora. Você também disse que Piperno, em relação já publicou uma enquete, 85% dos presidiários votaram no PT. Certo. Tem essa enquete. Então vamos lá. Você pediu, eu dei. Aqui.
O fato, outra coisa. Boca de fumo desnecessário até falar, né? Imagina numa boca de fumo... Imagina então, por exemplo, Bolsonaro. Imagina, é a mesma coisa que eu disser milícia, o Capitão Adriano. O Capitão Adriano, para quem não sabe isso. E vocês falam de boca de fumo. Cara de Bolsonaro ou Haddad? Vejam quem os presos políticos votaram. Levantamento do Globo, 82% votou no Haddad contra 17% do Bolsonaro. Aonde isso? No jornal O Globo. Aonde isso? Jornal Aonde foi Globo, feito isso? Dia Aonde foi feito 10 de janeiro de 2019. Bom, é só procurar na internet. Outra coisa. Pediu, levou. Não tem nada disso. Não, todo mundo tem acesso às mesmas informações. É a mesma coisa que eu disser, por exemplo... Sem nervosismo. Então, a família do presidente da República, o presidente e um dos filhos, condecoraram o Capitão Adriano, né? O chefe do escritório do crime. Então, é a mesma coisa que eu, a partir disso, fazer uma ilação de que todas as milícias votam nele. Isso seria leviano da minha parte. Todos os meios de comunicação fazem isso o tempo todo. Assim como também seria leviano dizer que as milícias votam neles, porque um dos familiares do presidente da República empregava duas parentes do Capitão Adriano. Também seria muito leviano. Mas o contador do PCC tem escritório junto com o contador do filho do Lula. Você sabe quem são os clientes do seu contador? Porque eu não sei dos meus. Eles têm escritório juntos. Então, escritórios eu não sei quem são os filhos do Lula têm escritório junto. Eu não sei quem são os clientes do meu advogado. Na fila aqui, muita coincidência terrível. Mas comentário para nós voltarmos... E outra coisa, em relação aos metadados, né, que foi citado aqui, que eu ia dizer também. Olha só uma coisa. Para fechar, vamos lá. Tá bom, então vamos lá. A pesquisa não serve porque os metadados dela são duvidosos, porque eu não conheço, como se as pesquisas abrissem esses metadados. Agora, tu acha? Tem um número é só entrar no número do TSE, pega os dados, tem uma que alcança. Aí quando fala dos 42%, que é o número favorável, opa! Aí a pesquisa vale. Piperno, você está muito nervoso. Não, eu estou muito... Fica tranquilo, por favor, Conrado. Senhores, mas o comentário geral que a gente tem que dizer aqui, que nessa ideia da PEC da bondade, né? Muita gente chama de PEC kamikaze, mas da PEC dos benefícios, foi um checkmate que o governo deu na própria oposição. Porque qual é o deputado, qual é o parlamentar que vai votar contra o benefício de quem está carente, o benefício de quem está em desespero? A gente está vivendo um momento... Senhores, a gente está vivendo um momento de guerra, a gente está vivendo um momento de pandemia, a televisão está fazendo todo dia, está colocando contando mortes até os dias de hoje. A gente nunca viveu uma situação dessa. Por que não fez isso em março, abril, maio, junho? Porque agora chegou o momento. Na época tinha gente achando que a guerra ia acabar rápido. Posso falar uma coisa? Eu tô me sentindo aqui, sabe quando a criança mimada queria muito ganhar aquele presente, aí a mãe demorou um pouco para dar, aí ela fala, mas eu queria antes. Tá parecendo esse discurso dessa esquerda eufórica. A criança mimada tem 14% à frente. Não, a criança mimada não está esquentando a tá, o grande A criança medo, mimada está assim... Todo mundo acredita nesses números. 14%. Criança mimada. Confiança. Agora, eu vou falar uma coisa. Liberar o cara de pau é um artigo muito interessante. Peraí, você tá muito agressivo.